No zoológico de Londres, havia um camaleão que estava morrendo. Não de fome, não de doença, mas de algo muito mais perigoso, de tentar agradar todo mundo. Este pequeno réptil, que chamaremos de Charlie, tinha um dom extraordinário. Não apenas conseguia mudar de cor como qualquer camaleão, mas havia desenvolvido algo muito mais complexo, a capacidade de transformar completamente sua personalidade. E nos próximos minutos, você vai descobrir como essa habilidade quase o destruiu e por que esta história pode revolucionar a forma como você enxerga seus relacionamentos. Charlie vivia no setor de répteis do zoológico, onde milhares de visitantes passavam todos os dias. No início, ele era como qualquer outro camaleão. Mudava de cor conforme o ambiente, mas mantinha sua personalidade tranquila e observadora. Até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Uma família barulhenta se aproximou de sua vitrine. As crianças gritavam, os pais conversavam alto e havia uma energia intensa no ar. Instintivamente, Charlie não apenas mudou de cor, mas sentiu uma transformação interna. Ele se tornou mais agitado, mais expressivo, movendo-se de forma dramática. A família ficou encantada, tirando fotos e rindo. Charlie sentiu algo que nunca havia experimentado: pura aprovação. Minutos depois, um casal de idosos se aproximou. Eles falavam baixinho, moviam-se lentamente, irradiavam serenidade. Sem perceber, Charlie se transformou novamente. Seus movimentos ficaram suaves, contemplativos. O casal sorriu, sussurrando palavras carinhosas sobre como ele era um animal especial e pacífico. Naquele momento, Charlie fez uma descoberta que mudaria sua vida. Ele podia ser qualquer coisa que as pessoas quisessem que ele fosse. E a sensação de ser aceito, admirado, desejado, era viciante. Nos dias seguintes, Charlie aperfeiçoou sua técnica. Para crianças hiperativas, ele se tornava um showman, fazendo acrobacias impressionantes. Para adultos sérios, ele assumia poses pensativas e intelectuais. Para casais românticos, ele criava displays delicados e graciosos. Cada grupo que passava recebia exatamente a versão de Charlie que esperavam ver. A princípio, Charlie se sentia realizado. Era o réptil mais popular do zoológico. Os funcionários comentavam sobre como ele era especial, como parecia entender as pessoas. Visitantes voltavam especificamente para vê-lo. Ele estava sendo aceito por todos, sem exceção. Mas algo estranho começou a acontecer. Charlie acordava todas as manhãs com uma exaustão inexplicável. Não era cansaço físico, era algo mais profundo. Era como se sua energia vital estivesse sendo drenada, gota a gota, dia após dia. Então vieram os esquecimentos. Charlie começou a se confundir sobre qual personalidade deveria assumir. Certa tarde, ele agiu como um showman hiperativo na frente de um grupo de monges budistas que ficaram visivelmente desconfortáveis. Em outro momento, manteve uma postura solene e contemplativa diante de um grupo de crianças em festa de aniversário que logo perderam o interesse e foram embora. As noites se tornaram os piores momentos para Charlie. Sozinho em sua vitrine, ele tentava lembrar quem realmente era antes de todas essas transformações. Mas era como tentar segurar a água nas mãos. Cada vez que achava que havia encontrado um traço de sua personalidade original, ele escorregava e desaparecia. A situação chegou ao limite quando Charlie percebeu que havia desenvolvido uma ansiedade constante. Toda vez que alguém se aproximava, seu coração acelerava. Não de excitação, mas de pânico. Qual versão eles esperavam? Qual personalidade ele deveria vestir? E se ele errasse? E se não fosse aceito? Charlie estava se tornando prisioneiro de sua própria necessidade de aprovação. Ele tinha se tornado tão bom em ser o que os outros queriam, que havia perdido completamente a noção de quem ele realmente era.
Mas Charlie não sabia que cada mudança estava custando algo muito mais valioso que sua energia. Estava custando a si mesmo. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. O zoológico estava quase vazio, apenas alguns visitantes corajosos enfrentando o tempo ruim. Charlie estava exausto, mentalmente fragmentado, quando uma menina de cerca de 8 anos se aproximou de sua vitrine. Ela estava sozinha enquanto seus pais observavam outros animais. A menina olhou diretamente nos olhos de Charlie, com aquela sinceridade brutal que apenas as crianças possuem. Charlie, por instinto, tentou avaliar que tipo de personalidade ela gostaria de ver, mas algo no olhar dela o paralisou. A menina ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando. Charlie não conseguiu se transformar. Estava cansado demais, confuso demais. Então ela falou, sua voz ecoando clara contra o vidro. Por que você nunca fica sendo você mesmo? A pergunta atingiu Charlie como um raio. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Ser ele mesmo? Mas quem era ele mesmo? Havia tanto tempo que não experimentava sua própria personalidade que nem sabia mais se ela ainda existia. A menina continuou, como se pudesse ler seus pensamentos. Minha mãe sempre diz que as pessoas mais interessantes são aquelas que não têm medo de ser diferentes. Você é diferente quando tenta ser igual a todo mundo. Naquele momento, Charlie teve uma revelação devastadora. Ele havia passado meses perseguindo a aceitação universal e, no processo, havia se tornado completamente descartável. Porque quando você é tudo para todos, na verdade você não é nada para ninguém. A menina sorriu e disse algo que mudaria a vida de Charlie para sempre. Eu voltaria mais vezes se você fosse sempre o mesmo você. Assim eu poderia realmente te conhecer. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Charlie tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele decidiu parar. Parar de mudar, parar de se adaptar, parar de tentar agradar. Decidiu redescobrir quem era Charlie, o camaleão autêntico, antes de todas essas máscaras. Os primeiros dias foram aterrorizantes. Alguns visitantes passaram por ele sem dar muita atenção. Charlie sentiu o impulso familiar de se transformar para reconquistar a aprovação, mas resistiu. Ele permaneceu sendo ele mesmo, curioso, gentil, um pouco tímido, mas observador. Então algo mágico aconteceu. As pessoas certas começaram a se aproximar. Não todos, mas aqueles que realmente se conectavam com sua personalidade autêntica. A menina voltou no fim de semana seguinte e passou quase 1 hora conversando com ele. Um jovem artista começou a visitá-lo regularmente, dizendo que Charlie o inspirava a ser mais autêntico em suas obras. Charlie descobriu que a verdadeira aceitação não vem de ser quem os outros querem que sejamos, mas de ter a coragem de ser autenticamente nós mesmos. E o mais surpreendente, quando ele parou de tentar agradar todo mundo, as pessoas certas começaram a se aproximar naturalmente. Ele percebeu que havia estado perseguindo a quantidade de aprovação quando deveria ter buscado a qualidade das conexões. Alguns visitantes não gostavam de sua personalidade autêntica e isso estava perfeitamente bem. Porque aqueles que gostavam realmente o conheciam e o valorizavam pelo que ele era. Charlie aprendeu que ser um camaleão na natureza é sobre sobrevivência e adaptação ao ambiente, mas ser um camaleão emocional é sobre medo e perda de identidade. Há uma diferença enorme entre ser flexível e ser falso. Quantos de nós estamos como Charlie, mudando nossa personalidade, nossos valores, nossa essência, só para sermos aceitos? Quantas vezes suprimimos nossas opiniões, escondemos nossos gostos, fingimos ser alguém que não somos, tudo na esperança desesperada de sermos amados? A verdade é que quando tentamos agradar todo mundo, acabamos não sendo ninguém.
Nos tornamos uma versão diluída, genérica, descartável de nós mesmos. E, ironicamente, essa versão falsa raramente consegue a aprovação genuína que tanto buscamos. E você? Tem sido um camaleão na sua vida? Tem mudado de cor emocional dependendo de quem está ao seu redor? Tem escondido partes de si mesmo para ser aceito? Porque talvez a pergunta não seja como posso ser aceito, mas sim por quem eu quero ser aceito. Talvez seja a hora de parar de perseguir a aprovação universal e começar a buscar conexões autênticas. Se esta parábola tocou seu coração, se inscreva no canal Parábolas com Propósito, deixe seu like, compartilhe nos comentários uma situação onde você se sentiu como Charlie e ative o sininho. Seu gesto simples ajuda essa mensagem a transformar outras vidas que precisam redescobrir sua autenticidade.